Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Oh, que tempo precioso nós tivemos de adoração ao Senhor. E hoje eu peço ao poderoso Espírito Santo que possa falar a seu coração através dessa palavra, que possa ministrar o seu coração e a todos vocês na sua casa que estão ouvindo essa palavra. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, nesse mês de outubro, nós estamos tendo os cultos da madrugada. Todas as sextas-feiras, às 4:30 da manhã, teremos o último culto agora, dia 30 de outubro. E nós temos olhado nesses cultos para o início do livro de Atos, como a igreja agia debaixo da direção e influência do Espírito Santo, como eles honravam a presença do Espírito Santo. E o tema dessa mensagem hoje é justamente esse: honrando a presença do Espírito Santo. Nós olhamos isso, percebemos como aquela igreja honrava a presença do Espírito Santo. E nós poderíamos até mudar ali o nome desse livro, né? Ao invés de ser Atos dos Apóstolos, poderíamos chamá-lo de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E eu sinto de ministrar um pouco sobre esse assunto. Eu não tenho a pretensão aqui de esgotá-lo, pois levaria muito tempo para isso, mas eu sinto a necessidade de pelo menos despertá-lo para esse tema. Então, na igreja primitiva, nós percebemos que havia uma ênfase muito grande na necessidade de todos desenvolverem uma experiência com o Espírito Santo. Nós olhamos e percebemos que havia uma certeza no coração de todos os apóstolos e dos membros da igreja primitiva, né, de tal forma que quando uma pessoa ouvia o Evangelho e entregava a vida para Jesus, ela precisava ter uma experiência com o Espírito Santo. Jesus havia ministrado muito sobre a vinda do Espírito Santo e sobre a necessidade deles terem esse relacionamento com o Espírito Santo. Eu creio que por isso, os apóstolos, eles davam essa ênfase, essa necessidade de terem a experiência com o Espírito Santo. Em Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao 8, nós vamos ler esse primeiro texto. Atos, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Após a ressurreição de Jesus e antes dele subir ao céu, Jesus ele enfatiza isso novamente para os seus discípulos. Atos capítulo 1, versículo 6 em diante, diz o seguinte: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Os discípulos aqui, deixa eu abrir um parênteses, os discípulos aqui, eles não entendiam muita coisa ainda, né? Eram dias difíceis. Jesus tinha sido crucificado e eles presenciaram tudo, né? Foram testemunhas da prisão, da humilhação, da crucificação, do sofrimento de Jesus, e agora eles eram testemunhas da ressurreição de Jesus. E depois que Jesus ressuscita, ele aparece a eles e ministra ainda durante vários dias na vida dos seus discípulos, antes dele subir aos céus. Mas tudo era muito novo para esses discípulos. Esses discípulos, ainda na mente deles, tudo era muito novo. A nação deles estava sob o domínio dos romanos. Havia opressão dos romanos sobre eles. Era um tempo confuso e difícil, né? E o que os discípulos, eles queriam antes de Jesus partir, eles queriam respostas exatas de Jesus. Por isso eles perguntam: Senhor, as coisas vão mudar? Senhor, o reino de Israel vai ser restaurado? Vai melhorar a situação aqui para nós? Mas Jesus não dá a resposta que eles
queriam, né? Mas ele fala aqui uma coisa muito importante. Ele diz na realidade o que é mais importante para eles se dedicarem naquele momento. Veja o versículo 7. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia! Jesus não vai mais estar entre eles fisicamente, ele vai subir ao céu, e Jesus está lembrando eles do que ele havia falado antes para ele havia ministrado antes na vida dos seus discípulos. Jesus está dizendo: olha, o que vocês mais precisam não é saber sobre tempos, não é saber sobre datas ou épocas, quando isso vai acontecer, quando aquilo irá acontecer, mas o que vocês mais precisam é serem cheios do Espírito Santo. Aleluia. Queridos, hoje, pela graça de Deus, eu quero pelo menos despertar você para buscar desenvolver o seu relacionamento com o Espírito Santo. Despertar em você essa necessidade, esse senso de necessidade de buscarmos e desenvolvermos esse relacionamento com o Espírito Santo. Eu gostaria de começar falando com você agora porque, basicamente, nós precisamos do relacionamento, precisamos do Espírito Santo, nós precisamos desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. A primeira coisa, o Espírito Santo é o poderoso companheiro que vai nos ajudar na nossa jornada espiritual aqui na terra. Deixa eu repetir isso, é muito poderoso isso. Se você compreende essa primeira razão aqui, já vai te desafiar a você ter um relacionamento com Ele. O Espírito Santo é o poderoso companheiro que vai nos ajudar na nossa jornada espiritual aqui na terra. Meus amados, nós precisamos do Espírito Santo para prevalecer na nossa jornada de fé. Nós não podemos caminhar a caminhada da fé sozinhos. Sabe, ser discípulo de Jesus é algo maravilhoso, é algo extraordinário. Mas nesse mundo em que nós vivemos, nesse mundo hostil, nesse mundo que nos confronta, nesse mundo que confronta os nossos valores, nesse mundo que confronta a nossa fé, confronta aquilo que nós cremos, nós não conseguiremos prevalecer na fé com a nossa própria força. Não pense que iremos prevalecer vivendo de maneira natural, na nossa própria força. Nós precisamos da ajuda sobrenatural do Espírito Santo. Viver como discípulo de Jesus nesse mundo é algo extraordinário. O apóstolo Pedro já dizia isso nas suas epístolas, né? Vocês são estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Vocês estão de passagens. Vocês estão nesse mundo, mas vocês não pertencem a esse mundo. E nós precisamos do Espírito Santo para prevalecer na fé. Ele é o nosso companheiro para a vida toda. Eu quero olhar com você alguns textos que Jesus já havia falado isso para os seus discípulos. Quando Jesus estava com seus discípulos e estava se aproximando o tempo da crucificação, ele começou a falar com seus discípulos sobre esse assunto. Ele disse que iria partir para o Pai, mas que não deixaria eles órfãos. Ou seja, Jesus estava dizendo: vocês não ficarão sozinhos, não os deixarei sozinhos. Os discípulos então começaram a ficar tristes, mas Jesus estava falando: não fiquem tristes. Se vocês compreendessem realmente o que isso significa, sabe, vocês ficariam alegres. Num determinado momento ele fala: a sua tristeza se converterá em alegria.
alegria, se converterá em alegria. E Jesus procurou animá-los, ensinando sobre a vinda do Espírito Santo. Em João, nos capítulos 14, 15 e 16, principalmente 14, 15 e 16, eu amo estes capítulos aqui, eu amo meditar nesses capítulos. Eu quero desafiar você até a ler, a meditar nesses capítulos, porque você vai tirar muita coisa poderosa daqui. Nesses capítulos, Jesus fala sobre a vinda do Consolador, que o Pai enviaria depois que ele partisse desse mundo. Eu quero ler apenas alguns versículos com você, do capítulo 14, João capítulo 14, vamos ler o versículo 15, primeiramente versículo 15 até o 18, e depois vamos ler o versículo 26, versículo 15 ao 18. Jesus diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Vou repetir essa frase aqui: e Ele lhes dará outro Consolador. Essa parte aqui desse texto é muito importante, nós vamos já falar um pouco mais à frente sobre isso. E Jesus continua: a fim de que esteja com vocês para sempre. Para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. E no versículo 26, Jesus diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhe disse. Aleluia. Jesus começa a revelar mais claramente o plano maravilhoso do Pai aqui, para suprir a ausência de Jesus na vida dos discípulos quando ele partisse. E esse plano continua para nós hoje, meu amado. Continua para nós hoje. Que é o Consolador, o Espírito Santo, que habita em nós, que é o nosso companheiro nessa jornada. Companheiro poderoso, não é um companheiro qualquer, é um companheiro poderoso. É o Espírito Santo que está dentro de você, que está na sua vida. Ele é o companheiro dessa jornada. Então Jesus começa a revelar isso para os seus discípulos. Jesus fala que precisa ir para junto do Pai, né? Ele disse: mas vocês não ficarão sozinhos. Quando eu for, o Pai enviará outro Consolador, que estará para sempre com vocês. Uau, que tremendo! Olha que tremendo que Jesus diz aqui. Jesus diz: o Pai enviará outro Consolador. Vamos estudar um pouquinho isso aqui para nós entendermos melhor. No grego, a palavra outro, essa palavra que Jesus fala, a palavra outro, no grego, existem duas palavras para outro. Uma delas é hétero, que quer dizer outro diferente. E a outra palavra no grego é alel, que quer dizer outro igual. O texto aqui, nesse texto, Jesus usa a palavra alel, outro igual. Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos: o Pai enviará um outro igual a mim. Vocês não precisam ficar tristes. Ele estava falando para os seus discípulos: vocês não precisam ficar tristes. Eu vou para o Pai, mas o Pai enviará um outro igual a mim. A outra palavra que Jesus usa é Consolador. No original, essa palavra no grego é Paracleto, que é uma palavra composta aqui de duas palavras gregas. Para significa muito próximo. Olha como é tremendo isso aqui, queridos. Jesus ensinando os seus discípulos
E eu creio que nós precisamos crescer na revelação dessas verdades. Para significa muito próximo. E Kalel significa acenar ou chamar. Essa palavra, Kalel, é usada nas Escrituras para descrever um chamado e invoca um pensamento de destino e ação. Por exemplo, o apóstolo Paulo usa essa palavra Kalel para dizer: fui chamado como apóstolo aos gentios. Paulo está dizendo: esse é o meu destino, é assim que eu vou agir, é dessa maneira que eu vou agir. Então, quando nós juntamos essas duas palavras, para e Kalel, que forma paracleto, essas duas palavras gregas, temos um entendimento muito maior do que Jesus está comunicando. E eu quero pegar emprestado aqui, uma parte do livro do John Bevere, onde ele fala o livro sobre o Espírito Santo, e ele diz isso aqui de forma tão espetacular. Ele diz o seguinte, que Jesus está basicamente nos dizendo que o Espírito Santo é permanentemente chamado para estar próximo. Ele é chamado para estar próximo, ao lado de cada um de nós, para nos ajudar, para prover treinamento, direção, instrução e conselho na nossa jornada da vida. Ele está dizendo, esse é o chamado, ou a missão do Espírito Santo. E Ele acompanha a nossa jornada perpetuamente para nos ajudar, sem nunca se cansar. Jesus disse que o Espírito Santo ficaria conosco para sempre. Ele nunca nos deixará. Jesus está dizendo que os seus discípulos não estarão sozinhos na caminhada da fé. Ele está dizendo, olha, que assim como eles caminharam com Jesus, agora eles teriam outro companheiro, que é exatamente igual a Ele, que é o Consolador, que é o Espírito Santo. Jesus não te deixa só na caminhada, meu irmão. Você não está só, você não está sozinho, aleluia. A experiência com o Espírito Santo é para a nossa vida toda, não apenas para alguns momentos da nossa vida, não apenas para alguns cultos, para algumas reuniões em que nós participamos. Ele é o nosso companheiro de jornada para a vida toda. Aleluia. Que coisa tremenda, que verdade tremenda. Eu espero que você já esteja experimentando da comunhão com esse companheiro fiel, com esse companheiro poderoso, que é o Espírito Santo. Aleluia. Então essa é a primeira razão pela qual nós devemos desenvolver esse relacionamento e devemos honrar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos dele, porque ele é o nosso poderoso companheiro de jornada para a nossa vida toda aqui nessa terra. A segunda razão, vamos avançar um pouco mais aqui. A segunda razão porque nós devemos honrar a presença do Espírito Santo, é porque nós precisamos da presença dele em nós. É porque Ele é a nossa garantia que a obra de Deus será completa em nós. Ele é a nossa garantia. Ele é a nossa garantia que todas as promessas de Deus irão se cumprir. Sabe, nós precisamos do Espírito Santo. Eu gosto de um texto que o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Éfeso. Para a igreja em Éfeso. Olha como é poderoso esses textos aqui, queridos. Que tremendo, que verdade poderosa. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Olha o que diz esse texto. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia!
O apóstolo Paulo usa aqui dois exemplos para ministrar sobre como é importante nós honrarmos a presença do Espírito Santo em nós. Queridos, depois que nós aceitamos Jesus, nós somos selados com a presença do Espírito Santo em nossa vida. E Ele é o penhor, Ele é a garantia da nossa herança. Deixa eu ler esse mesmo texto na linguagem de hoje, só para você compreender claramente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha o que diz na linguagem de hoje: quando vocês ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Aleluia. Eu gosto de olhar para esses dois exemplos que Paulo fala aqui, que ele usa, né, como uma figura para ensinar sobre isso. Primeiro ele fala que o Espírito Santo é um selo. É um selo, né? E o selo, principalmente naquela época, hoje nós tem perdido um pouco o valor isso, né? Ou o entendimento no meio da sociedade. Mas o selo, principalmente naquela época, mais antigamente, o selo era a marca gravada, é uma marca simbólica de um estado ou de um rei, etc., né? E que era aplicada sobre algum objeto, a fim de que provasse a autenticidade desse objeto. Era para autenticá-los. A outra coisa era para fechá-los inviolavelmente. Inviolavelmente. Ninguém podia abrir, ninguém podia rasgar aquele objeto, ninguém podia mexer naquele objeto. E a outra era para marcar uma propriedade. Olha que mensagem linda. O selo do Espírito Santo nos autentica como filhos de Deus. Traz essa autenticidade na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 16: o próprio Espírito confirma, testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A presença do Espírito Santo em nós traz essa autenticidade. Sabe, o selo é a marca da propriedade do Rei Jesus. A presença do Espírito Santo em nós, sabe, queridos, é a marca que nós somos propriedade do Rei Jesus. Por isso que o apóstolo Pedro diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E é o selo do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo em nós, que confirma, que testifica essa verdade dentro de nós. Aleluia. Como é precioso isso, queridos. A palavra de Deus fala aqui também, Paulo usa essa figura do penhor. Penhor é um bem que se dá como garantia de uma obrigação assumida. O Espírito Santo, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que o Espírito Santo é a garantia do nosso resgate. Sabe, Deus não deixou você sozinho. Jesus não deixou você sozinho. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo entra dentro de você. E é essa garantia que Deus dá. Ele testifica que nós pertencemos a Deus. Ele faz a obra em nossa vida. Ele opera em nossa vida. E muito mais, Ele é a garantia de que o nosso Deus, que as promessas de Deus, e que Ele vai voltar para nos buscar, para buscar sua igreja, que nós permaneceremos fiéis, firmes com o nosso Senhor Jesus. Quando nós desenvolvemos esse relacionamento com o Espírito Santo, nós temos essa marca.
nós temos essa garantia na nossa vida. Aleluia. Essa é a segunda razão. A segunda razão, queridos, nós precisamos honrar a presença do Espírito Santo, é porque a presença do Espírito Santo em nós é a nossa garantia de que Deus vai cumprir, vai completar a sua obra em nós, em nossas vidas. Aleluia. Mas tem uma terceira razão porque nós precisamos honrar o Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo para sermos testemunha eficaz de Jesus aqui nessa terra. Ele nos capacita para testemunharmos de Jesus. E o texto que nós lemos no início dessa mensagem, em Atos capítulo 1, versículos 7 e 8, quando Jesus responde aos seus discípulos, ele diz: Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua autoridade, mas vocês receberão poder. A palavra poder é dunamis, no grego é dunamis, é o poder de dinamite. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia. Olha, meus amados, depois que esses homens, Jesus estava falando de uma experiência poderosa que eles teriam, que é o batismo com o Espírito Santo, que nós vemos lá em Atos capítulo 2, e depois que eles tiveram essa experiência, ali nos dias de Pentecostes, que o Espírito Santo veio sobre eles, de forma tão poderosa, sabe, essa experiência transformou aquele grupo de discípulos, ainda temerosos. Eles estavam ali ainda em uma sala de oração, ainda um pouco temerosos, mas o Espírito Santo veio sobre a vida deles, e esses homens se tornaram homens intrépidos, ousados, corajosos no Senhor, e foram testemunhar de Jesus. Transformou aqueles homens sem nenhum conhecimento em verdadeiros apóstolos, que tinham revelação da vontade de Deus, sabe, e dos mistérios de Deus. Transformou aqueles homens aparentemente insignificantes em homens cheios do poder de Deus, que realizaram milagres poderosos e sacudiram o mundo daquela época. Oh, meu amado, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos honrar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Agora preste atenção, uma coisa importante: a experiência com o Espírito Santo é para a nossa vida toda, como eu já falei agora há pouco. Não é para alguns momentos da nossa vida apenas, não é para algumas reuniões. Ele é um companheiro fiel, Ele é o Paracleto, é aquele que está ao nosso lado, é Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos levar a toda a verdade, diz a palavra de Deus. E isso era muito forte na igreja primitiva, muito forte. Eu quero ver um texto com vocês, que o apóstolo Paulo escreve no finalzinho da epístola aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 13. Paulo está encerrando essa epístola, e ele então libera aqui a bênção apostólica, que nós chamamos a bênção apostólica. No versículo 13 ele diz 3 coisas importantes aqui, cada uma relacionada a uma característica de cada pessoa da Trindade. Ele diz, e essas 3 coisas são importantes para nós termos uma vida de sucesso, uma vida espiritual próspera, abençoada aqui nessa terra. E ele libera essa bênção: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai. Ele fala da graça do Senhor Jesus Cristo. Como é importante nós compreendermos a graça, nós sabermos que nós hoje estamos ligados a Deus,
através da graça, sabe, através da graça, é esse favor imerecido de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pelo qual nós recebemos o perdão dos nossos pecados, e somos aliançados com Deus, temos direito, temos herança através de Cristo Jesus, aleluia. E ele fala do amor de Deus o Pai, esse amor inefável, inexplicável, que mandou o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, a característica predominante do Pai. Mas ele diz: e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Essa palavrinha aqui no grego, a palavra comunhão é koinonia. É koinonia. Sabe quais são os sinônimos dessa palavra? Companheirismo, amizade, parceria, participação conjunta, e a mais forte de todas aqui que eu gosto de usar, intimidade. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, que o companheirismo, que a amizade, que a parceria, que a intimidade com o Espírito Santo, do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Um relacionamento para a vida toda, de companheirismo, de parceria, de intimidade com o Espírito Santo. E é isso que Deus tem para nós, que nós precisamos compreender e desenvolver na nossa caminhada de fé. Mas eu quero concluir essa mensagem falando algo importante para você. Como honrar a presença do Espírito Santo? Se Ele é tão importante em nossas vidas, se nós precisamos tanto do Espírito Santo, para nós prevalecermos nesse mundo, nós temos que aprender a honrar a presença do Espírito Santo dentro de nós. A primeira coisa, para nós honrarmos a presença do Espírito Santo, é andando em concordância com a natureza dele. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, e nós precisamos andar em obediência a Ele. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 30, ele diz: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E quando nós lemos desde o versículo 29, voltamos um pouquinho, e nós lemos desde o versículo 29, ele nos dá aqui uma lista de coisas, sabe, que tem a ver com a nossa maneira de caminhar, que nós vamos entristecer o Espírito Santo quando fazemos isso. Ele diz: olha, não saia da vossa boca, versículo 29, Efésios 4, 29 em diante, não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente, em outra versão diz palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Outra coisa que entristece o Espírito Santo: pessoas amarguradas, pessoas que não perdoam, pessoas que se deixam ferir, e a partir daí não liberam perdão e vivem amarguradas. Ele diz: não haja nenhuma amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Quando nós olhamos para esse texto, nós estamos percebendo que existe uma maneira de andar, de caminhar, onde nós vamos honrar a presença do Espírito Santo, e vamos cultivar essa intimidade,
e vamos perceber a presença dEle com mais sensibilidade, quando nós começamos a caminhar dessa maneira. Eu quero dizer para você, sabe, que nós estamos aprendendo, crescendo no Senhor. E a ideia muito clara que a palavra de Deus nos mostra é que à medida que nós caminhamos, às vezes ainda somos discípulos inexperientes ainda, somos discípulos que estamos aprendendo. À medida que nós caminhamos, sabe, nós cometemos erros, nós pecamos, sabe, a maneira que nós não entristeceremos o Espírito Santo é nos arrependendo rapidamente, é pedindo perdão do Senhor, é quando nós ferimos pessoas, pedindo perdão das pessoas. Com certeza o Espírito Santo estará aí falando conosco para nós fazermos isso, e aí nós vamos andar em concordância com a natureza dele. Mas a segunda maneira, que é algo muito importante para nós honrarmos a presença do Espírito Santo, está lá em Efésios capítulo 5, que é buscando mais da presença dele. Efésios capítulo 5, versículo 18 em diante diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Isso aqui é um verbo contínuo, sabe? Enchei-vos e continuai a encher-vos do Espírito Santo. O Senhor está falando na sua palavra que é algo que nós devemos buscar continuamente, sabe, nesse relacionamento com o Espírito Santo. E Ele mostra como nós vamos fazer isso, falando entre vós com salmos, sabe, com esse espírito do salmo, esse espírito de louvor, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aquele discípulo cheio de alegria, aquele discípulo que louva a Deus, aquele discípulo que busca ao Senhor, Ele diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Dessa maneira nós estaremos honrando esse companheiro poderoso e fiel que é o Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero encerrar essa mensagem, queridos, te falando uma coisa: Ele quer ser teu companheiro. O Espírito Santo quer agir na sua vida, sabe, vamos buscar. Eu oro para que Ele mesmo esteja despertando você, gerando fome no seu coração pela presença dEle. Você que está escutando essa palavra nesse momento, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você pode fazer isso aí na sua casa. Sabe o que a palavra de Deus nos fala? Que quando nós reconhecemos a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, e reconhecemos que nós somos pecadores, e pedimos perdão de Jesus pelos nossos pecados, e pedimos que Ele entre na nossa vida, que Ele seja o nosso Senhor e o nosso Salvador, a palavra de Deus diz: então nós somos salvos. E sabe o que acontece? O Espírito Santo entra na sua vida, e Ele começa, e você também começa, essa extraordinária jornada juntamente com Ele, crescendo em comunhão com Ele a cada dia. E você, meu amado irmão, você que já entregou a sua vida para Jesus, sabe, que Deus esteja, que o Espírito Santo esteja operando em sua vida, trazendo revelação dessas verdades ao seu coração, e te desafiando para você ser a cada dia mais íntimo com Ele, em nome de Jesus. Essa é a minha oração por você, é isso que eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você fez essa oração, você pode entrar em contato conosco, que nós queremos apoiar em você na sua caminhada da fé. Amém? Está aparecendo aí na sua telinha aí um número de telefone, você pode entrar em contato conosco. Nós queremos falar com você e queremos ajudar você nessa caminhada da fé.
Eu quero terminar essa mensagem e logo depois nós vamos ouvir uma canção aqui poderosa. Eu quero terminar essa mensagem com a bênção apostólica de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém, amém, amém. Que o Senhor abençoe vocês. Sabe, nós vamos ter uma canção agora, que você possa falar com o Espírito Santo agora e pedir que Ele venha operar na sua vida, em nome de Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. 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 Tu és a minha paixão, tu és a minha canção, Espírito Santo. Tu és a minha paixão,